Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Sabrina Kelly e juntamente com Graziela Aguiar e Mike Santos vamos apresentar a você, neste vídeo, a realização e resultados de duas práticas experimentais sobre a velocidade das reações e a verificação da presença de amido em alimentos. A velocidade das reações químicas é uma área estudada pela cinética química. Esse estudo é importante porque é possível encontrar meios de controlar o tempo e desenvolvimento das reações, tornando-as mais lentas ou mais rápidas, conforme a necessidade. A velocidade de ocorrência das reações químicas é diferente e pode ser alterada. Os principais fatores que alteram a velocidade das reações químicas são a maior superfície de contato, aumento da temperatura, presença de catalisador e concentração dos reagentes. Os reagentes e materiais usados nesta prática experimental foram respectivamente água quente, água gelada, água em temperatura ambiente, 8 becquerels, vidros de relógio, espátula, zinco, ácido clorídrico, uma batata inglesa, água oxigenada e 8 comprimidos efervescentes. O procedimento experimental foi dividido em 5 experiências. A primeira consistiu em separar 2 beckers, cada um com 10 ml de água, medidos com o auxílio de uma proveta. Após isso, em um dos copos, adicionou-se uma pastilha inteira de antiácido e no outro, adicionou-se uma pastilha de antiácido pulverizada com almofariz. Foi observado nesta experiência que a pastilha pulverizada dissolveu-se mais rápido do que a pastilha inteira. Isto acontece porque aumentamos a superfície de contato que reage com a água. Observamos também o surgimento de bolhas, pois a reação desse comprimido com a água produz e libera gás carbônico, responsável pela formação da efervescência. Na experiência 2, foi separado 2 becquerels. No primeiro becker foi adicionado com uma proveta 5 ml de água gelada. No outro becker, adicionou-se a mesma quantidade de água quente. Em seguida, foi colocada uma espátula de antiácido em pó em cada um dos 2 becquerels. Na experiência, observou-se que o antiácido reage mais rapidamente com água quente do que com água fria. Isso ocorre porque o aumento da temperatura aumenta a energia cinética das moléculas, aumentando o número de colisões e, consequentemente, a velocidade da reação. Na experiência 3, foi separado 2 becquerels. No primeiro becker, foi colocado com a pipeta graduada 5 ml de água oxigenada. No segundo becker, colocou-se novamente 5 ml de água oxigenada e, em seguida, adicionou-se um pedaço de batata crua. Notou-se nessa experiência que, ao colocar um pedaço de batata em contato com a água oxigenada, ocorre uma reação de decomposição que produz água e gás oxigênio como produtos, apresentando o surgimento de bolhas brancas. O aparecimento desse fenômeno se deu pela presença da enzima catálise no interior das células vegetais da batata. Essa enzima catalisou a conversão do substrato H2O2 fornecido, transformando em molécula de água e oxigênio. Essa enzima funciona como catalisadora da reação de decomposição da água oxigenada, aumentando a sua velocidade. A última experiência, a 4, foi separar 2 becquerels, adicionando no primeiro becker 0,8 ml de ácido clorídrico diluído, adicionando-se 30 ml de água, usando uma pipeta graduada. No segundo becker, adicionou-se a mesma quantidade de 0,8 ml de ácido clorídrico concentrado, usando a pipeta graduada. Após isso, acrescentou-se nos 2 becquerels um pedaço de zinco. Observamos que o ácido clorídrico diluído em água, a reação aconteceu mais lenta, sendo mais devagar, e com o ácido clorídrico sozinho ocorreu uma velocidade maior na reação, apresentando a formação de bolhas, ou seja, se colocarmos uma lâmina de zinco numa solução de ácido clorídrico, veremos a formação de uma grande efervescência, que indica a liberação de gás hidrogênio. Esse ácido que estava concentrado, percebemos a mudança em sua coloração para amarelo após 1 hora da experimentação. O amido é um polissacarídeo encontrado em grande quantidade na natureza, sendo formado por cadeias de amilase e amilopectina. Nas plantas, é a principal fonte de energia e, por isso, está presente em raízes, frutos, tubérculos e sementes. Quando ingerida por seres humanos, o amido sofre processos de hidrólise na saliva e no estômago através de uma enzima denominada amilase, originando a glicose, que, por sua vez, é transformada em glicogênio, reserva energética dos animais e seres humanos, ficando armazenado principalmente no fígado e músculos. Sua presença na composição de alimentos pode ser facilmente identificada através de soluções de iodo, a qual muda de coloração do azul ao preto, pois a molécula diatômica do iodo reage com o amido, formando uma estrutura complexa que possui essas cores.
Com base nestas informações, o presente trabalho tem por finalidade apresentar os resultados inerentes da realização de uma prática experimental para verificar a presença de amido na composição dos alimentos, empregando a tintura de iodo como indicador. Os materiais utilizados foram espátula, tintura de iodo, faca, placas de Petri e amostras variadas de alimentos. Como procedimento experimental, as amostras alimentares foram organizadas, dispostas e separadas em placas de Petri. Em seguida, aplicou-se algumas gotas de tintura de iodo em cada uma delas. Como resultado desse processo, observou-se que apenas o biscoito de maisena, a abóbora, batata doce e inglesa apresentaram a coloração entre azul e preto após a adição da solução de iodo, comprovando a presença de amido em sua composição. Já em relação aos demais alimentos, como clara de ovo, limão, chuchu e sal, a coloração existente foi marrom alaranjado, característica do iodo em solução, indicando, portanto, que não houve a combinação química deste elemento com amido, já que não havia vestígio desse polissacarídeo para reagir.